Normalmente as pessoas conhecem umas às outras sobre um ponto de vista sobre aquela pessoa. Por exemplo, a maioria de nós já passamos por uma contratação de uma empresa, quando mudamos de trabalho, mudamos de emprego. Então, geralmente acontece assim, a menina ou o rapaz do recursos humanos pega lá o funcionário novo e ela vai fazer a integração, como é falado. Então ela vai lá num departamento e apresenta lá, olha, esse daqui é o João. O João é o contador da empresa, ele que cuida da documentação, da papelada, dos números da empresa e é responsável para que tudo esteja correto junto aos órgãos fiscalizadores do governo. Aí lá o Marcelo diz, muito prazer, João, ok. Aí ele sai de lá e vai, junto com a funcionária do RH, até a Maria, e apresenta, olha, Maria, essa daqui é a nossa gerente de produção. Ela é responsável em conduzir todas as pessoas que trabalham aqui na produção, ela coordena todas as pessoas, direciona o trabalho. Então lá o Marcelo fala, muito prazer, obrigado. Aí ela fala, seja bem-vindo. E aí vai até o Pedrinho. Pedrinho é o office boy. E aí apresenta o Pedrinho, olha, é ele quem leva e traz as correspondências aqui dentro, nos ajuda com os serviços externos, esse é o Pedrinho. Então, Marcelo, muito prazer, Pedrinho. Enfim, se eu parar e perguntar a você, você conhece essas pessoas? Parássemos perguntasse para o Marcelo, nessa figura de exemplo, ela vai falar, sim, eu conheço. Então, eu perguntaria, quem é João? O que você me diria? É o contador. O que ele faz? Vocês estão aqui mesmo? Já acordaram ou não? O que o contador faz? Eu acabei de falar. Faz a contabilidade, cuida da documentação da empresa. E a Maria, quem que é? A gerente de produção. E o que ela faz? Faz trabalho, sim. Ela coordena, gerencia a parte de produção, não é verdade? E quem é o Pedro? Ou o Pedrinho? O office boy. E o que ele faz? Cuida da correspondência, né? Faz o trabalho externo. Então, eu pergunto a você, presta atenção, isto é tudo o que eles realmente são? Sim ou não? Isto representa 100% de quem eles são? Se eu perguntasse, será que o João é casado? Será que ele tem filhos? Ele gosta de jogar bola? Ou ele gosta de pescar? Seu time do coração é o Palmeiras? E a Maria? Ela tem quantos anos? Será que ela é casada? Onde ela mora? Qual é o seu prato preferido? E o Pedro? Ele é confiável? Quantos irmãos ele tem? Ele estuda? Qual é o seu maior sonho? Mas eu perguntaria para você, você não conhece essas pessoas? Você não foi apresentado a elas? Sim, mas não conseguimos conhecer todas as coisas das pessoas. Presta atenção. O fato de ter sido apresentado a cada uma destas pessoas não nos dá ou te dá o direito ou a capacidade do conhecimento real de quem elas são. Sim ou não? Isto apenas acontecerá se eles conviverem conjuntamente e se permitirem conhecer um ao outro.
pois o que receberam da funcionária do Recursos Humanos foi apenas uma parte de quem realmente eles são. Sim ou não? Assim, muitas vezes, somos nós, quando nós fomos apresentados a Deus. Temos apenas, às vezes, uma parte, um ponto de vista de quem Ele realmente é. Mas esse ponto de vista é por aquele que foi nos apresentado. Por isso, muitas vezes, nós temos um conhecimento limitado de Deus. Se eu perguntasse para você, quem é Deus para você? Você poderia falar algumas coisas. Esse é o contador. Ele cuida dessa parte da empresa. Esta é a gerente. Ela coordena as pessoas assim. Este é o Pedrinho. Ele é o office boy. Sabe, irmãos, muitas vezes nós temos uma concepção de quem é Deus simplesmente por aquela pessoa que nos apresentou esse ponto de vista. E por causa disso, muitas vezes, nós temos um conhecimento de um Deus, por exemplo, 1 João 4,8, que é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor ou caridade, mas a palavra certa é amor. Talvez tenhamos o conhecimento de Deus, que é aquele que ama e salva. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Talvez nós tenhamos o conhecimento de Deus, que é aquele que cura, aquele que sara. Êxodo 15:26, diz assim, disse ele, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os teus... Também podemos ter a concepção, o conhecimento de um Deus que nos perdoa. Salmo 103, versículo 3 diz, é Ele quem perdoa. Ele perdoa tudo. Então, Ele é um Deus perdoador. Talvez tenhamos o conhecimento de um Deus que tem poder, assim como se apresentou a Abraão em Gênesis 17:1. Tenhamos o conhecimento de um Deus que protege e livra, como está descrito no Salmos 34:7, e tantas outras características que talvez você já o tenha conhecido. Mas hoje, eu quero apresentar a você um Deus que talvez você ainda não tenha conhecido. Você já parou para pensar que todos nós, absolutamente todos nós, vivemos e desfrutamos daquilo que alguém investiu anteriormente? Você já parou para pensar nisso ou não? Sim ou não? Não, sinceramente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês muito claro. Se você tivesse o desejo de... Quantos aqui conhecem o Rio de Janeiro? Quantos não conhecem o Rio de Janeiro? Quantos gostariam de conhecer o Rio de Janeiro? O Cristo Redentor, as praias, as montanhas. A violência você não precisa conhecer. Só coisa boa. Irmãos, o Rio de Janeiro é lindo. A gente assiste jornal, só vê tragédia, né? Mas tem coisa muito linda no Rio de Janeiro. Muito mesmo. Lugares maravilhosos. Mas o que vende no jornal é só a desgraça, né? Então é normal. Quando a gente chega em Campo Grande, as pessoas falam, como é que você vive lá em São Paulo? A gente só ouve desgraça. Porque assim, só contam as desgraças. Mas não acontecem só desgraças. Tem coisas boas aqui também na nossa terra, amém? Então a mesma coisa no Rio de Janeiro. Tem o Cristo Redentor, tem lá o Bondinho, tem lá o Corcovado, tem as praias lindas. Eu pergunto para você,
Se você quisesse sair hoje daqui ou amanhã e passar umas férias no Rio de Janeiro, quantos gostariam de ir? Gostariam, irmãos, simples. Olha, não fiz nenhuma propaganda boa, eu não consegui. Ok, tudo bem, não tem problema. Mas você precisaria ir até lá. Vou mudar a história agora. Quantos gostariam de receber um prêmio de R$1 milhão lá no Rio de Janeiro? Quantos sairiam daqui hoje e iam para lá? Olha como mudou. O incentivo mudou. Mudou ou não mudou? Você nem pensa mais na violência, você não pensa mais em nada. Aluga um carro blindado, enfim. Olha só, o que eu quero mostrar para você é o seguinte: se você quisesse sair, se você precisasse sair daqui e ir até o Rio de Janeiro, você poderia ir, sim ou não? Todos nós poderíamos ir. Você pode pegar o seu carro, ou você pode pegar um ônibus, ou você pode até mesmo pegar um avião e ir para lá, simplesmente assim. Agora, pensa comigo, presta atenção. Se você fosse de ônibus, então poderiam ir até a rodoviária do Tietê, comprar ali o bilhete e ingressar no ônibus, que em 6 horas você chegaria no Rio de Janeiro. Sim ou não? Se você fosse de carro, você poderia pegar aqui a rodovia Ayrton Senna, depois cair na rodovia Dutra e chegar lá em 4 ou 5 horas. Se você fosse de avião, deveria ir até lá ao aeroporto de Congonhas, comprar o seu bilhete, a sua passagem e ingressar em um avião que em 45 minutos você chegaria no Rio de Janeiro. Tudo rápido, fácil, sim ou não? Verdade, fácil, possível. Mas eu quero fazer uma pergunta para você nesta manhã, para que você pense comigo. Se não tivesse a rodovia Ayrton Senna, quanto tempo você levaria a mais para chegar de carro lá? Quem viu daqui construção da rodovia Ayrton Senna, levanta a mão. Não vou nem olhar para você. Isso é do século passado. Tá vendo? A gente via aqui de São Miguel a construção da rodovia. Nós vimos a construção. Agora, quanto tempo se gastaria mais hoje, com o trânsito, o fluxo muito maior? Imagina só, talvez 1 hora, 2. Se você parar aí um pouquinho e imaginar, e se não tivesse a rodovia Dutra? Quanto tempo nós levaríamos para chegar até o Rio de Janeiro? Quanto? No mínimo 5 horas ou mais, porque esse era o caminho que se fazia aqui. A Avenida São Miguel, ela era chamada São Paulo-Rio. E era esse caminho que se vinha de cidade, passava por São Miguel, Itaquá, ia cortando cidade em cidade até chegar no Rio de Janeiro. Você imagina isso? Agora, eu quero que você pare um pouco e imagine. E se nós não tivéssemos um carro? Quanto tempo nós levaríamos para chegar no Rio de Janeiro? Imagina o Rafael na carroça. Toque, 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 toque. Aí chega lá, a colunona já tinha saído da pele. Você consegue imaginar isso? Quanto tempo nós levaríamos? Se não houvessem aviões, se não houvessem ônibus, quanto tempo nós levaríamos para chegar até o Rio de Janeiro? Quantos dias? Talvez 1 semana. Escute, tudo que vivemos hoje é resultado do investimento feito por alguém no passado. Tudo que você vive hoje é resultado de um investimento de alguém, que alguém fez no passado. Olha só, alguém investiu muito tempo e muito dinheiro para criar e desenvolver os aviões, sim ou não?
Alguém investiu muito tempo e muito dinheiro para criar e desenvolver os ônibus. Alguém investiu muito tempo e muito dinheiro para criar e desenvolver os carros. Alguém investiu muito tempo e muito dinheiro para criar e desenvolver estradas. Ou seja, tudo que eu e você temos e possuímos hoje, traz certo conforto na nossa vida, é resultado do investimento de tempo e de dinheiro de alguém lá atrás, no passado. Você imagina sair daqui de São Miguel e ir trabalhar na cidade sem o metrô? Hã? Alguns aí se lembram como é que era isso. Quando o metrô vinha no máximo até o Tatuapé. Eu cheguei a ver isso. E a gente tinha que pegar o ônibus lá no Tatuapé e esperar 1h30, 2 horas para chegar em São Miguel. Você imagina isso? Agora você imagina aí trabalhar na cidade sem ônibus. Você imagina ir trabalhar sem carro. Agora você imagina ir trabalhar sem as ruas pavimentadas. Irmão, quando você acerta um buraco, você já abençoou o prefeito, não abençoa? Porque tem um buraco, imagina se não tivesse asfalto. Tudo o que vivemos hoje é resultado do investimento de pessoas no passado. Tudo. Eu vou dizer uma coisa para você. JJ sempre foi o maior investidor nesta terra. Pode dizer amém. Você vai entender. Você já parou para pensar Deus criou os peixes no mar, os animais no campo, e todas as ervas, plantas e frutas e verduras no campo para sustentá-lo? Antes de Deus colocar o homem na terra, Ele preparou todas as coisas. Ele preparou os peixes, Ele preparou os animais, Ele preparou as hortaliças, as frutas, as árvores, tudo. Ele construiu um jardim, onde tudo estava preparado, tudo estava pronto, para que Adão e Eva pudessem desfrutar de uma vida plena e abundante. E que mesmo depois do pecado, do homem se rebelar contra Deus, Ele proveu um cordeiro pascal, um cordeiro redentor, para comprar novamente a liberdade e a redenção do ser humano. Você já parou para pensar nisso? Ele investiu a eternidade, o amor e a vida de seu Filho Jesus, para que você pudesse voltar a chamá-lo de Pai e desfrutar de tudo o que Ele tem e do que Ele é. Você é resultado do que seus pais investiram em você, sim ou não? Seus pais são resultado do que os seus avós investiram nele, sim ou não? E se nós voltássemos e voltássemos e voltássemos e voltássemos, chegaríamos a reconhecer de que eu e você somos o resultado daquilo que JJ investiu em cada um de nós. Você é resultado do investimento de JJ em sua vida, meu irmão. Pode dizer amém, não se escandaliza não. É muito importante você entender isso, porque se você entender isso, você vai poder alcançar tudo aquilo que Deus tem para você. Como eu disse, talvez ninguém falou para você, ninguém mostrou para você essa faceta, essa imagem. Talvez você nunca ouviu e entendeu sobre isso com relação ao investimento. Desde o início, irmãos, preste atenção, desde o início Deus está à procura de homens e mulheres fiéis para investir na vida deles,
para fazer da vida deles uma propaganda real, verdadeira, de uma vida plena e abundante, quando se vive no reino de Deus. Deus está à procura. Quando nós lemos alguns versos da Bíblia, nós podemos notar o coração de alguém que deseja investir na vida de pessoas comuns, para que elas desfrutem de uma vida abundante. Olha só, eu vou pôr alguns textos aí. Salmos 35, verso 27. Diz assim: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça ou a minha retidão. Digam continuamente: o Senhor que se deleita, ou que se compraz, ou que tem prazer na prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Deuteronômio 8:18. Antes te lembrarás do que o Senhor teu Deus é aquele que te dá força, ou poder, ou capacidade, ou sabedoria para adquirires riquezas, confirmando a aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Deuteronômio 28:8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos celeiros e em todo o empreendimento da tua mão. O Senhor, o teu Deus, te abençoará na terra que Ele te dá. Salmos 23:1. O Senhor é o meu. Quanto me faltará? Nada me faltará. Levítico 26, 9 e 10. Olharei para vós e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Estareis comendo ainda da colheita velha, quando lançareis fora a velha para dar lugar à nova, ou novo. Está falando, vai sobrar na sua vida. Filipenses 4:19 diz: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza, através de Cristo Jesus. Quantas? Todas. 1 Crônicas 29, versículo 10, diz assim: louvou Davi ao Senhor perante toda a congregação, dizendo: bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, pois teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu estás acima de todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu governas sobre tudo, nas tuas mãos a força e poder para engrandecer e dar força a tudo. Olha, irmãos, tudo está no controle. Deus tem o controle, Deus tem o poder, Deus tem as riquezas, Deus tem todas as coisas. E o último texto que eu quero ler nesse momento, Lucas 12:31. Abra a sua Bíblia aí, por favor. Lucas 12:31. Diz assim: buscai antes o reino de, e todas estas coisas vos serão, todas estas coisas vos serão, Não temas, não tenham medo, ó pequeno rebanho, ou pequenino rebanho, pois a vosso Pai agradou, foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino dele. Ei, Deus desejou, ama, se alegra, anseia para que você viva na plenitude do reino dele.
Deus anseia, desejou, planeja. Ele só não ora. Mas Ele faz tudo para que você viva e desfrute do reino dEle. Tudo. Quando fala o reino dEle, está falando, olha, tudo o que é meu é para você. Tudo o que eu tenho é para você. Tudo o que eu criei é para você. Este é o anseio de Deus. É por isso que Ele está procurando pessoas para poder investir mais em suas vidas. Quantos reconhecem que tudo que tem foi por causa de um investimento que receberam de JJ? Vocês estão curiosos, né? Irmãos, nós somos o resultado de um investimento. Um dia, Deus chamou um homem e fez a ele uma proposta para um investimento eterno. Abra comigo lá em Gênesis 22, e eu quero que você abra a sua Bíblia. Gênesis, capítulo 22. Preste atenção. Acompanhe comigo na sua Bíblia aí essa leitura. Diz assim, versículo 1. Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe, Abraão, e este respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho. Tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão então a seus servos, ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque sabia o que seu pai ia fazer, e oferecer um sacrifício. Respondeu então Abraão, Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Então edificou Abraão ali o altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou o cutelo para imolá-lo, matá-lo. Então o anjo do Senhor, porém, lhe bradou desde o céu e disse, Abraão! Abraão! Respondeu ele, eis-me aqui. Então disse o anjo, não estendas a tua mão sobre o rapaz, e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e viu atrás de si um carneiro ou um cordeiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Presta atenção, irmãos.
Deus pediu a Abraão o investimento que ele já havia dado a ele, Isaque, seu filho. Não porque Deus queria tirar de Abraão o que lhe havia dado, não. Mas para colocá-lo em um patamar acima de investimento, amor e de fidelidade. Escute o que eu vou dizer para você nesta manhã. Deus jamais investirá mais ou coisas maiores em nossas vidas, se naquilo que Ele já investiu em nós, nós não o reconhecemos e nem temos sido fiéis a Ele. Eu vou repetir isso. Deus jamais investirá mais ou coisas maiores em nossas vidas, se naquilo que Ele já investiu em nós no passado, nós não o reconhecemos, nem temos sido fiéis a Ele. Deus queria fazer um investimento eterno na vida de Abraão, mas precisava saber se o coração de Abraão suportaria tal investimento. Se ele não se desviaria do propósito com o investimento que Deus tinha proposto, desejava fazer na sua vida. Presta atenção. Abraão não tinha filhos, mesmo sendo casado. Era idólatra e vivia debaixo de uma influência da sua família e da sua região. Então Deus vai lá atrás, em Gênesis 12, e o desafia a sair da sua casa, a sair da sua parentela e ir para um outro lugar que Deus mostraria. E no caminho dessa trajetória, Deus começa a investir na vida de Abraão, fazendo dele um homem próspero, e a Bíblia chama de poderoso na terra. De tantos bens, de tantos empregados, de tantos animais, de tanta a capacidade de construção e de realização. E depois, a Bíblia diz que Deus lhe confia um filho, que o sucederia em receber as promessas de Deus sobre a sua vida. Então Deus vem e o desafia a oferecer o que ele havia recebido e que a Bíblia diz que ele mais amava, a fim de projetá-lo para um novo patamar de investimento da parte de Deus. Ei, Deus não quer apenas prover as suas necessidades nesta terra, não. Ele quer elevar o nível de investimento em sua vida, em sua casa, em sua família, em seu ministério, em seu trabalho, em tudo que você tem e faz. Mas você está pronto para conhecer JJ? O Deus que provê todas as coisas e que quer investir pesado na sua vida? Sim ou não? Depois que Abraão ofereceu Isaque, você fala, apóstolo, mas ele não matou. Não, para Deus ele matou. A intenção dele denunciou o seu coração. Depois de Abraão oferecer o seu filho Isaque naquele altar, Deus se manifestou de uma forma sobrenatural sobre a vida de Abraão. Deus se manifestou, Deus se revelou, Deus se apresentou e passou a ser conhecido como Jeová Jirê, o Deus que provê todas as coisas na vida de Abraão. Sabe, irmãos, Deus quer se revelar hoje, Deus quer apresentar a você, não apenas como Deus que salva, como Deus que cura, como Deus que faz, como Deus que perdoa. Ele quer se apresentar a você como Jeová Jirê, o Deus que vai prover não apenas hoje, não apenas neste momento, não apenas neste mês, não apenas neste ano, mas por toda a sua vida e toda a sua descendência. Se você crê e concorda, diga amém.
Sabe, irmãos, muitas pessoas estão vivendo no momento, não é, sabe, é hoje. Estão vivendo sempre assim. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Estão vivendo de milagres miseráveis às vezes, de provisões e situações momentâneas. Mas eu quero dizer para você, Jeová Jireh quer investir pesado na sua vida hoje. Ele quer tirar você do nível da provisão diária. Sabe do maná? Irmãos, está gente sonhando com maná. Meu irmão, o maná é o tempo do deserto. Maná é um tempo de limitação. Põe para mim o outro cartaz. Deus tem abundância para você. Deus tem uma abundância que não vai parar na sua história, que não vai parar na sua vida, que não vai parar no seu casamento, mas sucederá a sua descendência. Eu quero dizer para você, o investimento que Deus quer fazer, o investimento que Jeová Jireh quer fazer na sua vida, não é só para você, não é só para este mês, não só é para agora, mas é para a sua vida, para os seus filhos, para os seus netos e para toda a sua descendência. Olha o que Deus disse. Abre aí a sua Bíblia, versículo 3, vamos ler novamente. Então levantou Abraão os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Assim chamou aquele lugar o Senhor. Daí dizer-se até o dia de hoje. Não foi só para aquele momento. A promessa, Deus quer se revelar a você, Deus quer se descortinar e apresentar a você. Eu quero ser o investidor na sua vida, eu quero ser o investidor na sua casa, eu quero ser o investidor na sua família e na sua descendência. Até o dia de hoje, põe para mim o texto, até no dia de hoje se diz, olha, há quantos mil anos isso aconteceu? Até no dia de hoje, assim vai acontecer na sua vida, na sua casa. Todos os dias vão dizer, nós temos um Deus que chama Jeová Jireh. Ele continua investindo, Ele não apenas investiu nos nossos pais, Ele não apenas investiu lá atrás nos nossos avós, mas Ele continua investindo na minha vida, Ele vai continuar investindo na vida dos meus filhos, Ele vai continuar investindo na vida dos meus netos e da minha descendência, porque eu tenho uma aliança com Ele. Eu quero te apresentar nesta noite um Deus que quer levar você ao nível de investimento dele. Ele não é só o contador, Ele não é só o office boy, Ele é um Deus de provimento, de investimento e de manifestações sobrenaturais sobre a sua vida. Sabe, irmãos, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Deus quer investir pesado na sua vida. Por causa disso, por causa dessa atitude de Abraão, por causa desse coração, Deus disse, agora eu sei que você me teme. Olha só, quantos anos Abraão já caminhava com Deus. Quantos anos? Mas Deus tinha mais para Abraão. Eu não sei, talvez você fale, mas eu já sou crente há quantos anos? Eu já caminho com Deus há tantos anos. Eu quero dizer para você, Deus tem mais para você hoje. Deus quer subir o nível de investimento na sua vida. Deus quer ver o seu sucesso, irmão. Deus quer ver a plenitude da abundância da vida dele em você. Você desfrutando, você vivendo. Não apenas das migalhas, como aquela mulher. A mulher, não é sunamita, que disse que comeria das migalhas que caíam das mesas dos filhos. Sabe, irmãos, Deus não tem migalha para você. Deus tem a provisão do pão da mesa todos os dias para você. Os nossos filhos, quando crianças, nem sequer imaginam quanto custa um pão, quanto custa um alimento, sim ou não? Quando eles querem ir no McDonald's, falam, pai, vamos no McDonald's, vamos comer um lanche. Quando eles descobrem, né, o Mzinho dourado. Eu lembro que
nossos filhos eram pequenos, e a nossa vida não era tão alargada, e eu falava assim, tinha momentos, eu falava, filho, não tenho dinheiro. Não, passa no cartão, pai, passa no cartão. Eu vou dizer uma coisa para você, talvez você, como eu, naquele dia, possa dizer, Deus, mas eu não posso fazer isso. Eu quero dizer, o Filho de Deus diz para você, passa no cartão, porque Deus vai cobrir. Há um investimento de Deus vindo para a sua vida, há uma provisão muito maior de Deus para você. O que Deus quer é mudar o seu nível, é mudar a sua condição, é mudar a sua mentalidade. Não é uma mentalidade de quem vive da escassez, da limitação. Olha o que Deus disse, versículo 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, por mim mesmo jurei. Meu irmão, Deus mente, mas Deus quis dizer assim, eu estou fazendo um juramento com você. Ó, será que tem validade? Será que tem nível de importância? Deus jamais falaria alguma coisa e depois se arrependeria. Mas Deus está dizendo, eu vou fazer um juramento. Por mim mesmo jurei, porque fizeste isto, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras, que certamente te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência, os teus filhos, os teus netos, tomarão posse da cidade dos teus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Abraão não seria apenas um pai próspero, mas toda a sua descendência seria alvo da bênção, da prosperidade, da vida plena nesta terra. Ei, Deus quer te dar vida plena e abundante, não apenas hoje, não apenas neste mês, não apenas neste ano, mas Ele quer que você tenha uma vida plena e abundante por todos os dias da sua vida e da sua descendência. Desfrute de tudo isso nessa terra. É por isso que hoje eu quero apresentar a você Jeová Jireh. Talvez apresentaram a você como aquele que traz a solução de um momento. Não é assim? A solução de um problema. Não. Ele é muito mais do que isso. Ele é um investidor que deseja mudar a sua vida e a sua história. Eu quero apresentar a você esse Jeová Jireh, um Deus que tem investido já na sua vida, mesmo quando você sequer imaginava que Ele existia. Mas além de fazer Ele conhecido, eu quero dizer e profetizar sobre a sua vida, Ele quer elevar o investimento dEle em você. Ele quer transformar a sua vida e de toda a sua família. Irmãos, escute o que eu estou falando. Você que é casado, ouça muito bem isso. Deus não quer paralisar a vida plena e abundante apenas em você. Ele quer estender a vida plena e abundante para os seus filhos e para a sua descendência. Abraão não decidiu apenas por si naquela tarde. Abraão decidiu por toda a sua descendência. Quantos querem desfrutar deste investimento hoje? Quantos querem ouvir esse decreto dos céus, que você será próspero e abundante, um juramento eterno, além de você, seus filhos e seus netos? Hoje, nesta manhã, você tem a oportunidade de provar a Deus a sua fidelidade, provar a Deus a sua honra a Ele, acima
e antes de qualquer coisa valiosa, que Ele já tenha confiado a você. Que Ele já tenha confiado a você. Eu pergunto a você, qual é o seu Isaac? Qual é o seu Isaac? O que Deus investiu anteriormente a você, e você passou a amar e desfrutar disso. Eu não sei qual é o seu Isaac, mas eu quero dar a você hoje a oportunidade de manifestar a sua fidelidade a Deus, para que Ele possa elevar o nível de investimento na sua vida. E se você me diz, apóstolo, mas eu não sei qual é o meu Isaac, eu não consigo identificar qual é o meu Isaac, então nós vamos orar e vamos pedir que o Espírito Santo possa colocar diante de você o que é o seu Isaac, o que representa o seu Isaac hoje, para que possamos colocar como sacrifício e oferta diante daquele que vai mudar a sua história.